e eu sorteei novas equipes, tá, gente? Só para vocês terem a oportunidade de se conhecerem melhor. Nesse trabalho teoria, que é um trabalho relativamente mais simples, e senão vocês acabam não se conhecendo, pelo menos nesse semestre. Então, eu sorteei, na medida do possível, acho que vocês ficaram em equipes novas. Então, para esse último trabalho, que vai ser a entrega, eu só não marquei a data da entrega, deixa eu ver quanto que vai ser. Vou esperar só mais 5 minutos, chegar mais gente, a gente já começa. Teoria, terças. Então, vai ser dia 17 de novembro, data da entrega. Acho que eu vou começar por ele, daí eu volto com o conteúdo. Já vou esperar chegar mais gente. Acho que vou dar uma interrompida, daí, quando chegar mais gente, eu mostro o que é o trabalho. Vou aproveitar só pegar uma água aqui. Chega o resto do pessoal. Então, pessoal, essa aqui vai ser, eu sorteei, e essa vai ser, vão ser as novas equipes, tá? Estão conseguindo ver? Eu vou explicar rapidamente, depois eu vou explicar tudo de volta, e aí eu vou voltar a passar um pouco de conteúdo para vocês, e vai ter os vídeos todos lá postados, os links, e vocês vão ter acesso ao conteúdo todo das aulas. Então tá. Então ficou a equipe, alinhados, né? As novas equipes vão ser essa. A entrega desse próximo trabalho vai ser dia 20. A data que eu já
Vai ser dia 17 de novembro. Aí vocês fotografam, mas eu vou entregar o arquivo para vocês também. E vai estar o vídeo lá, tá aí no YouTube já postado, tá? Então, o que que vai ser esse trabalho próximo? Então, vai ser, vocês vão produzir um folheto de viagem, como se vocês fossem uma agência de turismo, tá? E vocês estão produzindo uma agência, mandando produzir, né? Vocês vão ser a agência de comunicação que vai produzir esse folheto de viagem, é, que vai ser uma viagem de para apaixonados de arte e arquitetura, e vai ser um tema da arte e da arquitetura barroca pela Europa, tá? Então, o escopo do trabalho é o seguinte: vocês vão criar um folheto de viagem, né, com todos os detalhes para vender um pacote. Quer dizer, vocês têm que atrair o cliente que vai comprar essa viagem. Ele já gosta de arte e arquitetura, esse cliente, e ele tem que ter vontade de comprar esse pacote de viagem. Então, vendo esse folheto que vocês vão criar, esse folder, né, de viagem, o leaflet também, que são nomes para esse folheto de viagem. Então, como vamos vender um tour que fala da arte da arquitetura barroca, a gente vai precisar pelo menos, né, de quatro, não pode ser um livro também, senão a pessoa fica com preguiça de ler. Então, pelo menos umas 4 páginas, tá? Eu não vou definir o tamanho, mas vocês geralmente é um tamanho no máximo de um A4, né? Que geralmente a gente dobra em três partes, uma coisa assim. Não pode ser muito grande. Então, são frente e verso, frente e verso. No máximo esse tamanho que a gente vai precisar para colocar todo esse conteúdo para vender essa nossa viagem, tá? Então, 2 frentes e versos, um tamanho aproximadamente de 2 a 4. Pode ser quadrado, daí o formato vai ser da criatividade de cada equipe. Temos que falar, então, aos nossos futuros clientes, em poucas palavras, não pode ser um livrão, né? Do que se trata a viagem. Então, é um pacote de viagem para aqueles apaixonados, né, pela arte e arquitetura barroca, para aquele determinado país que cada equipe vai ser um país só, não vai ser vários países, porque senão fica muito extenso. Então, a gente tem que dizer para onde que a gente vai, os lugares que a gente vai visitar, que museus ou que praças ou que edifícios arquitetônicos que a gente vai ver, e as principais obras que nós vamos visitar, né? Tem que ter um mapinha, o mapa geralmente é lúdico, já vou mostrar alguns exemplos, né? Mostrando esses lugares que nós vamos visitar. Nós vamos ter que dar uma pincelada sobre a pintura, sobre a escultura e sobre a arquitetura barroca, nós temos que explicar o que é o barroco, né? E os seus principais representantes numa linguagem gostosa, né? Para despertar o interesse do leigo, porque eles não são especialistas, esses nossos futuros clientes, mas eles curtem arte e arquitetura, né? Então, o escopo do trabalho é a equipe que vai fazer a Itália vai ter que escolher pelo menos 4 obras de pintura do Caravaggio, o local, tem que dizer onde que estão, né? E rápidas explicações sobre essas obras. Vai escolher 4 obras para colocar no folder, tá? Lógico que lá na viagem vai ter mais coisas, mas no folder a gente não vai colocar tudo, né? Depois, claro que quem compra o pacote vai ter uma explicação detalhada e tal. Mas no folder a gente coloca isso aqui, esse mínimo que eu estou pedindo. 4 obras do Caravaggio, aí tem que dizer, tá, tem que ter umas explicações rápidas sobre a obra. 4 obras de escultura do Bernini, a gente tem que dizer o nome, né, do autor, explicações rápidas da obra. 4 obras de arquitetura do Bernini, então, escultura do Bernini, e 4 obras de arquitetura do Bernini e do Borromini. Tem que dizer o nome dele, onde que está, e as rápidas explicações da obra. Então, quem pegar a Itália vai ter que pegar esse mínimo aqui. Quem pegar a Espanha vai ter que pelo menos ter 4 obras do Velázquez,
2 obras do José Ribeira, ficou minúsculo ali, 2 obras do Zurbarán, pintor, né? E 4 obras de arquitetura. Eu dei uma porção de nomes aqui, escolhe obras de arquitetura de alguns deles e tal, ou entre outros, né? Pode achar outros, além daqueles que eu sugeri aqui. Quem pegar a França, eu pus só uma equipe para a França, gente, porque a França eu não dei. Então, vai ser um trabalho de pesquisa mais minucioso. Então, eu só pus para uma equipe e eu dei algumas sugestões aqui. 2 obras de pintura do Georges Latour. Não dei e não vou dar a França. Porque a França, o barroco é um pouco diferente de todos os outros. E, então, 2 obras de pintura dos irmãos Louis Mathieu Lenain, 2 obras de escultura do Jean Cornu, né? E aí 4 obras de arquitetura, vai escolher entre as obras desses arquitetos, Louis Levaux, André Lenôtre e Lebrun, ou outros que encontrar. Então, quem vai fazer a França vai pesquisar mais, porque eu não dei nada sobre a França, tá? Na França, o barroco é diferente, porque o nome na França também se chamou classicismo francês, tá? Então, quem pegar a França tem um trabalho maior aí de pesquisa. Quem pegar a Bélgica e Holanda vai ter que fazer 2 obras de Rubens, para dizer onde que está, rápidas explicações, como todos os outros. 2 obras de pintura de Van Dyck, 2 obras de... Opa, não é escultura, gente, já vou arrumar aqui. 2 obras de pintura de Rembrandt. Pintura de Rembrandt. 4 obras de arquitetura. Escolhi entre obras de Hendrik Kaiser, Jacob Camping, Peter Posse ou outros que encontrar. Mas é para incluir a Igreja de São Carlos Borromeu na Antuérpia, independente dos arquitetos que encontrar, de outros arquitetos, tá? E aqui alguns exemplos de folhetos de viagens turísticas, de arquitetura, tá? Aventura, tal, como é que se constrói folhetos. Sempre tem mapinha, tá? Tem horários e tal, quando que vai sair, coisas desse tipo. Tem que mencionar se a passagem está inclusa, hotel, coisas assim, né? Taxas, coisinhas desse tipo, ó, mapa. Aqui, mapas lúdicos, né? Assim, essa é uma das faces, né? O mapa lúdico, assim, que tem um desenho bonitinho do monumento, lá a Torre de Pizza, isso que eu chamo de mapa lúdico, né? O monumento aqui, desenhadinho, por onde que nós vamos passar, aqui nós vamos de carro, ali nós vamos de ônibus, coisas desse tipo. Museus que nós vamos visitar, o nome do museu, esse tipo de coisa esses são os folhetos de viagem. O nosso é só de arte, tá? Em que cidades que nós vamos passar, os destinos, nós vamos para a cidade tal, a cidade tal, a cidade tal, um mapinha, né? Então, quem vai fazer lá, Holanda e Bélgica, depois, né, nós vamos visitar a cidade tal, um mapinha pequenininho, depois um mapinha maior com os museus que nós vamos ver, a praça não sei das quantas, esse tipo de coisa que vai ter. E daí depois as obras, né? Numa das outras páginas tem as obras, aí falam a obra tal um pouquinho sobre ela, a obra tal um pouquinho sobre ela. Então, é esse tipo de coisa que são os folhetos, tá? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma? Ninguém está falando ou eu não tenho som? Oi, prof, eu entrei Oi. agora, um pouco não consegui ver tudo, mas a Jennifer respondeu que tá tranquila.
É que ela tá sem o Tem o microfone. microfone, mas eu olhei no chat, não vi o texto. Aham. Então tá. Então eu vou começar aqui o conteúdo da onde eu parei na aula passada, que foi em Velázquez. Depois eu vou passar tudo isso para vocês, tá? Eu vou só começar de volta aqui do slide. Professora, Oi. acabei de entrar. Tá. Eu passei um trabalho, depois eu vou só mostrar de novo as equipes novas, tá? Ah, eu vi ali que mandaram no grupo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Aí depois você vê o vídeo e o que eu expliquei sobre o trabalho, tá? Quem entrou agora. Tá bom. É para o dia 17 de novembro. Então, voltando aqui sobre Velázquez, ele é o artista considerado assim o artista universal, vamos dizer assim, e é um dos grandes representantes do Barroco, e no caso um dos meus preferidos, né? Ele e Caravaggio. Professor, Oi, pode a falar. Georgiane perguntou no chat para quando que é o trabalho. Para o dia 17, mas vai ter o slide lá com a data de entrega, tudo para vocês. Mas é para o dia 17 de novembro, na terça-feira. É a penúltima semana de aula de teoria. Então, voltando para o Velázquez. O Velázquez é considerado o precursor do impressionismo. Já foi descoberto que os impressionistas foram estudar Velázquez, né, lá em Madrid. Os impressionistas são do século XIX, gente, tá? E o Velázquez é do século XVII, então praticamente 2 séculos antes. Mas as pinceladas, a evolução do Velázquez, ele vai ficando cada vez mais com pinceladas bem borradas, né? Até pensavam que ele pintava com pincel bem longo, de tão ainda aqui é o começo, né? Ele está bem novinho aqui, ó, 24 anos. Então é mais tradicional a pincelada dele. Depois vai ficando bem grossa e borrada, que só quando se chega de longe do quadro que você vê a pintura como um todo. Quando você olha bem de pertinho, você não tem a noção da pintura como um todo. Então é bem como se fosse impressionista. Então, esse aqui é uma pintura bem realista, né? Então, eles começam a pintar coisa que não existia, voltando a repetir, no Renascimento, cenas do cotidiano. Então, isso é uma coisa bem do Barroco, tá? E também essa coisa, o Velázquez foi um dos que foi até a Itália ver os quadros do Caravaggio. O Caravaggio é anterior a eles. E essa luz da esquerda, né? É uma coisa bem do Caravaggio. Aqui a velha fritando ovos, que está na Galeria Nacional da Escócia, né, em Edimburgo. Uma cena muito cotidiana, uma coisa que não se podia pensar no Renascimento. Era abominado, né, se alguém pintasse uma coisa dessa. Uma cena cotidiana na época do Renascimento. Então, esses artistas do Barroco começam a pintar essas cenas cotidianas de gente comum, uma coisa que não existia. Mas isso também não era pago os nobres não contratavam, né, essas cenas do cotidiano. Eram os burgueses que compravam esses quadros. Então, essa etapa sevilhana do Caravaggio, que ele tinha 19 anos, né? E é uma das cenas considerada mais significativas do Barroco espanhol, né? Uma absoluta novidade que é considerado, que ninguém havia se atrevido a representar na pintura espanhola umas cenas assim tão triviais e comuns. Aqui uma cena igual à do Caravaggio, quer dizer, a mesma cena do Jesus sendo revelado depois que ele ressuscitou, só que Caravaggio fez mais trivial ainda, não pôs um halo para identificar
quem era Jesus, e aqui ele põe um halo, mas a mesma luz vinda da esquerda. Então não é muito difícil para vocês identificarem um quadro barroco. Tem uma luz da esquerda, essa coisa escura, movimentos, cenas triviais, tá? Pinceladas mais grossas, quando vocês tiverem a oportunidade de ver um quadro de perto. Aqui nesse autorretrato, que ele tinha aproximadamente 50 anos, tem um colorido muito escuro, né? Um rosto potente, né? Pinceladas são claras, se vocês tivessem oportunidade de ver esse quadro de perto, vocês conseguem ver a pincelada, né? Como se fosse, como eu falei, o representante do impressionismo. As pinceladas são bem grossonas, vocês podem ver a tinta, né? Aqui esses quadros estão no Museu do Prado, aqui ele já foi contratado. Pode falar. Prof, com Oi? essa pincelada grossa, como que ele conseguiu, assim, porque a gente olhando parece tão perfeito? É, só se você ver de longe. Se você olhar de perto, você vê um monte de borrão. Por isso que é impressionante. Ah, agora eu entendi, então. De perto, então, ele é meio que difícil de E você não retrato. entende como é que ele está pintando de perto com um pincel normal. Aham. Sabe que se você ficar longe, você vai ter a noção da pintura vista de longe. A genialidade está aí. Ah, agora porque eu fiquei prestando atenção, falei, o que será que a professora está querendo dizer? Não, Agora eu isso que entendi. está a genialidade. As Ah, pessoas imaginavam, teve um boato de que o Velázquez pintava com um pincel muito comprido, tipo 1 metro de comprimento, assim, 1 metro e pouco. aham. E depois vai ter um quadro aqui que vocês vão poder ver que não é verdade. Então o gênio está nisso aí. Ele sabia que se você se afastasse, você ia ver uma pintura perfeita. É que a senhora falou, tocou nesse assunto do pincel e eu comecei a pensar, mas como? Agora que eu fui Quando entender, você chega caiu lá a perto, você vê um monte de ficha. borrão, como se você estivesse sem óculos, entende? E aí, quando você se afasta, você vê uma coisa perfeita. Que legal. Parece, parece uma coisa é, alienígena. Uhum. Que será que só tinha assim de perfeição na visão dele que ele conseguia ver isso? É a mesma coisa o Michelangelo lá quando pintou a Capela Sistina. Ele estava lá naqueles andaimes pintando bem de perto e sabia como as pessoas lá no piso, muitos metros abaixo, estavam enxergando. Então é uma coisa que parece que é um espírito que se aposta daquela pessoa, e por isso que eles são gênios, né? E eu, pessoalmente, não considero gênio quando eu vou ver nos museus hoje e vejo aquelas instalações malucas, é, borrões. Eu, sinceramente, não considero genialidade nenhuma. Gênio, para mim, é isso. Tá? Quando você vai pelos museus do mundo inteiro e vê os gênios, vê os Uhum. quadros dos gênios, e vê essa bobajada que tem nesses museus da arte contemporânea, para mim Sim. aquilo não é genialidade nenhuma. É só quando eu posso fazer e eu não sou gênio nenhum, não sou nenhum artista, para mim não é gênio, tá? Se eu sei fazer, não é genial. Eu não sou uma artista. Então, quando você vê o gênio mesmo, aí você começa a perceber o que é gênio e o que não é, e o que é só bobagem, tá? E todos eles, não quer dizer que todos eles foram estudar os gênios anteriores, tá? Eles foram estudar, ver as técnicas, isso é diferente. Ver técnicas é diferente, não quer dizer nenhum deles nasceu sabendo, eles foram estudar as técnicas. Então, o Velázquez foi estudar Caravaggio, tá? E todos eles passavam dias e tardes e semanas no Louvre estudando os gênios anteriores. Então, ninguém nasceu sabendo, mas eles desenvolveram as próprias coisas. Então, o Velázquez ele era ambicioso, ele queria ser um pintor da corte, e acabou sendo. Acabou morando na corte do rei Felipe aqui, Felipe IV,
E acabou sendo um pintor da corte mais tarde. Então, aqui ele já, quando ele estava já com seus 50 anos, e acabou sendo pintor da corte do rei Felipe IV. E essa é a Margarita, a princesa, né, filha do rei. É tão feinha, coitadinha, quanto o pai, né? E ele foi pintando, tem vários quadros dela crescendo, mandavam os quadros para o prometido, que da outra corte, do outro país. Então ele tem vários quadros dela, desde pequenininha até mais maiorzinha. Então era mandado os quadros, não tinha foto nem selfie, né? Então eles mandavam esses quadros para o prometido, que era um outro príncipe, para a Áustria, provavelmente, não me lembro. Ah, Leopoldo da Áustria, está aqui escrito. Então, prometida desde seu nascimento, seu primo Leopoldo da Áustria, que chegaria a ser imperador. Então, aqui o veludo da roupa dela é uma coisa maravilhosa, perfeita. Então, pincelada rápida, aparentemente imprecisa, domina a composição, mas a gente percebe todos os bordados, as fitas aqui, né, aplicadas, o veludo, o brilho, o cabelo ruivo, é uma coisa maravilhosa. Esse aqui também pude ver lá, né, parece que tá, acho que está no Prado também. Infanta Margarita, aqui ela estava com 9, mas tem ela com 5, os quadros, tem vários quadros desse. Olha ela menorzinha aqui, ó, a mesma. Esse aqui está no Museu de Viena. Os quadros eram mandados para lá, né? Olha, outras idades dela, a ruivinha. Esses quadros dele, eu chorei quando vi. Ele pintava os bobos da corte, né, do rei Felipe IV, e esses são considerados assim as melhores pinturas dele. Acredita-se que porque não pagavam, né, ele não tinha obrigação, eles não iam reclamar, vamos dizer assim. Os bobos da corte do rei Felipe, eles eram muito bem pagos, eles ganhavam melhor do que muita gente, tá? Tinha uma vida muito boa. Eles animavam a corte, né? E, a expressão, ele deu dignidade, né, para esses bobos da corte nas pinturas. Olha a expressão do rosto. Então, aqui é a serviço do príncipe Baltazar Carlos, né, que tinha muito carinho. Esse aqui é o Dom Sebastian, o nome desse bobo da corte, né? Então, ele pintou como... São roupas muito dignas, né? Punhos que só eram usados só na nobreza, né? Essas golas, esses punhos. Então, aqui atenção ao rosto, ao olhar inteligente, profundo, né? Uma atitude desafiante, o gesto das mãos fechadas, né? Essa genial cabeça, que não guarda relação com braços e pernas pequenas, né? Então, aqui é considerado um dos melhores retratos pintados por Velázquez. Esse também, esse aqui provavelmente é Down, né? A estrábico aqui. É o bufão, né? Não é anão. O nome era Calabacilhas. Então aqui a calabaça aparece, ele corrigiu, né? A calabaça aqui, ó, aparece o borrão lá. Ó. Então aqui dá para ver que ele desenhava diretamente sobre a tela, né? Calabacilhas desfrutava de carruagem e ração, muito mais do que a maioria dos mortais do século de ouro espanhol. Então, os bobos da corte viviam muito bem. Olha o dourado aqui, ó. O veludo da roupa. A gola solta, punhos assim com as mãos, né? Movimento que permite ver a evolução da arte velasquenha. A sensação de ar que envolve, né, as figuras que os seus contornos desdesenhem. Aqui, ó. Esse aqui também, olha. Esse era Down. O rosto, a personalidade do personagem mesmo que tolo. Ninho de Vallecas.
Há quem opine que pintava bufões, pois fosse qual fosse o resultado, não protestariam. Aí por isso que ele tinha mais liberdade, né? Por isso que são considerados os melhores retratos dele. Esse aqui, Cristo Crucificado, também é considerado um dos quadros mais geniais do Velázquez. Uma das 4 obras mais famosas de Velázquez, pelo seu valor estético e pelas lendas que acompanham. O cabelo, ó, não existe nenhum quadro, nenhum Cristo pintado com um cabelo assim, o corpo atlético, né? Com o corpo e os olhos suavemente modelados, cabeça caída, excelente mecha de cabelo, que oculta a parte do rosto, que são as coisas mais originais da pintura, né? A lenda diz, isso é uma lenda, né? Seguramente falsa, que ficou impaciente por não gostar do rosto, do ataque de fúria. Ele faz isso atira os pincéis na tela e daí o cabelo, mas é falsa a lenda, né? Mas é lindo esse. Yeah. Esse é. Espera aí que eu vou colocar o som. Esse, para mim, é o melhor quadro do Velázquez. Deixa eu colocar o som. Já me diga se tem o som. Voltou a tela, mas o som ainda não, prof. Eu não soltei ainda. This is Pope Innocent X, one of the most powerful men in. Deixa eu aumentar o volume aqui. This is Pope Tem som? Innocent X, one of the most powerful men in Christendom. Velázquez's royal links meant that he had access to the Vatican and an opportunity to meet this imposing figure face to face and then to paint him. Velázquez depicts Innocent slightly turning away from the viewer in order to emphasize his remoteness from the mortal. Olha o olhar seems to do have got cara, under se the não paper's parece uma skin foto and shows a mere man, assustadora. impatient and slightly irritable. A reminder that Velázquez would have been granted very little time in which to capture a physical likeness. His use of colour is remarkable, as is his depiction of texture, as in the portrait of Juan de Pareja, which he creates with a very limited palette. With only tones of red and creamy white, he distinguishes masterfully the satin of his cap, the rich velvet of the cloth on the background, and the Ó, de glistening perto ruddy como skin of muda his face. completamente. It's one of Velázquez's most celebrated works. Francis Bacon, one of the great painters of the 20th century, who was inspired to paint various screaming versions of Velázquez's great Pope, said that it was one of the greatest portraits that's ever been made. Que foi um dos maiores retratos já feitos. Que até o Francis Bacon, que é um artista contemporâneo, fez um retrato imitando, um retrato pós-moderno, imitando esse retrato do Velázquez. Olha o cetim da capa. Olha o olhar do Papa. O Velázquez fez sobre um modelo que ele tinha visto de Rafael, que é do Renascimento, né? Com o Papa em meia figura sentado, né? Girando. Ele escolheu o jeito do Papa sentar, um modelo que o Rafael tinha feito um outro Papa, né? Então, o Papa Inocêncio X, né? Ele está na Galeria Panfili, em Roma. Então, roupas com realismo e qualidade, apesar de pincelada solta, né? Então, toda uma gama de vermelhos aqui, né, na capa e creme. Só tem essas cores, né? Toda a gama de vermelhos existentes ele usou aqui na capa. Então, o melhor é o rosto, né, que capta a alma do retratado, que Inocêncio X tinha a fama de estar sempre alerta, sempre desconfiado e infatigável. Na mão esquerda tem um papel onde o pintor ele colocou a própria assinatura aqui no papel que está na mão do Papa, né?
Aí, quando o Papa recebeu o quadro, o Papa disse real demais, né? O próprio Papa ficou um pouco chocado de ver-se retratado dessa forma. Prof, será que ele tinha algum equipamento para ver a distância, para parecer que estava longe? É muito bom. Vocês viram de perto aqui no vídeo, dá para ver quando ele aproxima, né? One of the greatest portraits that's ever been made. Aqui o olho, The né? rich velvet of the cloth on the background. Ó, o olhar é incrível. E olha o quadro que o Francis Bacon fez. Francis Bacon é aqui no século XX, né? Fez pensando no quadro do Velázquez, né? Ele fez esse quadro aqui, né? Expressionista. Né? Ele estragou com o quadro, só quer dizer, né? É como o Francis Bacon enxergava aquele quadro do Papa. É aterrorizante, né? O Papa. Então, esse quadro é considerado uma das obras-primas do mundo. As meninas. As meninas, na verdade, são as anãs aqui, né? Que distraem a princesa, né? Estão aqui em volta, né? Essas meninas aqui. Essas aqui, essa daqui, essa daqui. As meninas são essas. Na verdade, o nome do quadro é outro, né? O nome oficial. É a família de Felipe IV. Esse é o nome oficial do quadro, mas foi apelidado e é conhecido como As Meninas. É um quadro enorme, está no Museu do Prado. Me arrepia de me lembrar de ter visto esse quadro, né? E ele retrata, na verdade, é um quadro para retratar a si mesmo, né? Ele passou a vida toda querendo conseguir essa ordem dos cavaleiros aqui, que está no peito dele, essa cruz. E ele tinha acabado de receber, acho que ele recebeu depois, se não me engano, ele daí retratou, colocou a cruz, acho que é Cruz de Malta o nome dessa cruz aqui, que é uma ordem importante, que dá para ele notoriedade, e ele quis colocar-se aqui, né? Ele não durou muito tempo depois desse quadro aqui, ele morreu. E aí ele coloca muitas coisas, um espelho lá que mostra acho que o rei e a rainha estão olhando ele pintar aqui, então estão refletidos no espelho lá atrás. Tem alguém lá, né? Tá aqui, ó. O primeiro plano da esquerda para a direita está o Velázquez, Maria Coutinho Sarmento, uma das meninas, a infanta Dona Margarita, Isabel de Velasco, a outra menina e os anões, Maribárbola e Nicolas Pertussato. Em segundo plano, Marcela de Ulloa e uma ama. No espelho lá, os reis Felipe IV e Mariana de Áustria. E ao fundo aparece esse homem aqui, José Neto, o aposentador do palácio. E ele usou quantos pontos de fuga para fazer isso, prof? Que ele detalhou ali o telhado, a parede, né? Eram muito bons, né? Então, a pintura sempre foi chamada a família de Felipe IV, e somente no século XIX que se chama as meninas, né? Que eram essas jovens aqui, essas 3 meninas que acompanhavam as crianças. E esse quadro, eles dizem que é uma perspectiva aérea, né? Sensação que tem ar, faltou a palavra ar, entre as figuras, não está ali, que existe ar entre as figuras. A obra é considerada como uma das melhores pinturas do mundo, gente. Tanto por artistas como por críticos.
Então, gente, vocês façam reverência. Ela tem ali um jogo de luz sobre os personagens, né? Aqui, ó, Nas olha, paredes do a luz, teto. exatamente. Tem áreas Uhum. seguras, a luz aqui, ó, uma luzinha entrando Eu aqui. o que eu achei mais incrível é ele retratar a imagem lá no espelho. E Também. o cachorro aqui na frente também. Aqui é a cara do cachorro. Olha a cara do cachorro. A Uhum. expressão. E, olha, gente, nessa época ainda não tinha, porque isso é uma coisa que vocês vão aprender o semestre que vem, do impressionismo. O que permitiu o impressionismo? Uma das coisas mais importantes foi a tinta em tubinho. Vocês acreditam nisso? A tinta passou a ser fabricada em tubinho. E eles puderam sair para fora e pintar ao ar livre. E tão rápido, porque eles pintavam. O impressionismo foi pintar muito rápido. A luz ia passando, eles pintavam em segundos aquelas telas. E aqui tinha que ser pintura de estúdio, porque a tinta tinha que ser produzida. Daqui não vai dar tempo hoje, vai ser na próxima aula, eu vou passar um trechinho de como era produzida a tinta. Então era pintura de estúdio, as pessoas ficavam posando. Então, a genialidade também está aí. Não podia ficar posando muito tempo. Tinha que desenhar, eles tinham que fazer um esboço muito rápido. Então, eram gênios, inclusive, nisso. Então, aqui, quando no século XVII o pintor Lucas Jordan teve a oportunidade de ver o quadro, ele manifestou a seguinte frase: esse quadro é a teologia, tem acentos aqui porque estava escrito em espanhol, eu escrevi primeiro essas aulas em espanhol. Esqueci de tirar alguns acentos. É a teologia da pintura. Assim como a teologia era a ciência superior, aquele quadro era o superior da pintura. Gente, esse quadro é demais. E aí, Rembrandt. Aí agora vamos para os Países Baixos, vamos para a Holanda. Terminei Velázquez com a teologia da pintura. Rembrandt, eu não sei falar Dutch, holandês, é Dutch também, né? Armezum, sei lá o que, Van Rijn. Então, Rembrandt não viu as obras de Caravaggio, como Velázquez viu. Não viu as obras de Caravaggio na Itália, mas o seu mestre, o professor do Rembrandt, viu as obras de Caravaggio. Então, meio que indiretamente, Rembrandt viu as obras de Caravaggio, através do seu professor. Então, essa obra se chama Subida na Cruz. Muitos pintores pintaram essa cena, né? Subida, o ascenso da cruz, ou descenso da cruz. Tem a subida como a descida da cruz. Então, ainda Caravaggio é o grande, grande cara do barroco, tá, gente? O italiano, né? Essa cena aqui, depois eu vou falar mais deles todos na próxima aula, tá? Mais detalhes técnicos deles todos. Essa cena é ronda noturna, porque cada país tem alguma característica um pouco diferente do outro, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouco de todos, um pouco da característica de cada país, menos da França. Então, na Holanda, eles faziam muito retratos em grupo. Na Holanda, eles dividiam, eles se colocavam nas cenas e daí dividiam o valor, tá? Então, aqui, esse aqui está nesse museu Rijksmuseum em Amsterdã. Então, retrato de grupo. A companhia de milícia do capitão Banning Koch. Então, então, tinha vários personagens, eles pagavam o artista e apareciam. Não tinha selfie, não tinha celular, né? Então, era um jeito de economizar. Isso aqui na Holanda, era moda lá. Olha a luz, olha lá, ó. Esse aqui tem um mistério dessa menina que aparece, tem um facho de luz lá. Então, isso aqui é um certo mistério, né? Tem uma história sobre isso aqui.
Isso aqui é a lição de anatomia do Dr. Tup. É porque lá era tudo figuras masculinas, né? Não, quem for fazer a Holanda vai falar sobre aquela história lá. É uma outra história. Esse aqui está no Museu Mauritshuis, em Haia, na Holanda. Então, isso aqui foi uma revolução nos conceitos tradicionais de retrato em grupo também. Aqui tem várias pessoas conhecidas na época. Aqui, os retratos de grupos estavam na moda na Holanda, né? Então, eles procuravam os pintores para se verem imortalizados na tela. Daqui, quem for fazer isso aqui também vai poder descobrir quem é quem aqui. Dividir os custos da produção. Olha a luz, também tem um facho de luz. Isso é a super característica do barroco. Muito escuro, né? Tal do tenebrismo. Então, o Rembrandt fez 60 autorretratos. Olha a pincelada aqui, ó. Conforme ele foi envelhecendo, foi aumentando a espessura das pinceladas. Esse aqui está nos Estados Unidos, né, na Washington National Gallery. Tá faltando um R ali. Só para vocês compararem, eu coloquei aqui, Botticelli é um artista do Renascimento. Então, olha aqui, você não vê pincelada nenhuma, são umas 6, 7 camadas de pinturas finíssimas, você não percebe nenhuma pincelada, ele passa, seca, demora meses pintando. E olha a pincelada do Rembrandt, que é o outro autorretrato dele. É meu último autorretrato. Esse é diferente de qualquer um dos outros, tem um significado profundo. Isso aqui é alguém que escreveu o texto, não foi ele, tá, gente? Só para descrever o estado de espírito dele, né? Se você olhar dentro dos meus olhos, eles revelaram a dor e a angústia de um homem que perdeu sua querida esposa, seus filhos, sua adorada amante. Desejo que meus observadores me vejam envelhecendo e caminhando em direção à morte. Estava perto da morte dele. Então, o resto vai ficar para a próxima aula. E aí eu volto a explicar o trabalho também, tá? Para quem perdeu. Vou postar daí esse de hoje já no YouTube para quem não pôde assistir. Ok? Ok, prof. Obrigada pela aula. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite.